Glória a Deus. Paz, Senhor Jesus, meus irmãos, que alegria poder estar nessa casa de oração para, junto com os irmãos, adorar a Deus, né? O motivo de estarmos aqui é adorar ao Senhor. O cristão, ele sai da sua casa com um propósito: adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Sou grato a Deus pela vida do pastor Leonardo, que é meu chefe dos chefes, né? Chefe dos chefes. Pastora Nércia, pastor Márcio Brito, pastor Getúlio, meu amigo Tiago, que está lá em cima. O Tiago trabalhou comigo na Souza Cruz há mais ou menos 10 anos atrás, eu não lembro. E eu falei para ele lá em cima, o que ficou lá atrás, né? Jesus nos resgatou e, para a glória de Deus, hoje estamos todos no caminho do Senhor. Agradecer a Deus por este ministério de louvor, por esta igreja tão abençoada, né? E eu cheguei aqui, sabe, irmãos, tem algo que me deixa feliz quando eu entro numa igreja, é sentir a presença de Deus, porque o mais importante na igreja é o Senhor, e você saber que Deus está no lugar, isso é suficiente, porque se o Senhor está, com certeza é questão de tempo para que as coisas comecem a fluir, e quando a gente menos espera, daqui a pouco vai estar cheio de gente aqui. Eu já estou falando, profetizando, porque a presença de Deus, ela atrai, a presença de Deus, ela atrai, amém? Vamos lá, meu filho, põe o dedo aí nesse teclado. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2. Ezequiel 2, nós vamos fazer a leitura de 2 versículos. A pastora Vívia ficou lá na igreja hoje, e o evangelista Michael me acompanha, e o Espírito Santo me acompanha. Ele está aqui, ele está lá, ô glória, ele está em todos os lugares. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, diz assim a palavra do Senhor: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Amém? Vamos fazer mais uma oração, segundo aquilo que aprendemos: mais oração, mais poder. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos nesta noite e declaramos a nossa dependência de Ti. Sabemos que Tu és o nosso Senhor e que não há outro além de Ti. Estamos aqui, ó Pai, ansiosos para ouvir a Tua voz, para que o Senhor venha falar conosco. Por isso, neste momento, eu te peço, abre a porta da palavra, Senhor, e derrama, Senhor, sobre nós da Tua presença, que verdadeiramente venhamos sair daqui, ó Pai, alimentados, ó Deus, para que assim, Senhor, o propósito dessa campanha venha, Pai, verdadeiramente fazer efeito da nossa vida. Renova-nos, Senhor, nesta noite, é o que eu te peço. Começa, Senhor, tomando as nossas vidas, tirando tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém de Ti. Vai movendo, Espírito Santo. A igreja é Tua, o povo é Teu. Tu tens liberdade para trabalhar no nosso meio. Nós te pedimos, Senhor, fala conosco para a Tua honra e Tua glória. Amém e graças a Deus. Amém? Tome teu assento, de preferência glorificando e exaltando o Senhor. Tem uma oração que eu gosto muito de fazer também, e eu queria que você fizesse comigo, que diz assim: fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com Tua bondade. Deus, meu coração aberto pra Tua voz ouvir, enche-me de
louvores e gozo pra te servir. Bem bonito para Jesus. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, oh Espírito da verdade. Fala-me cada dia, sempre em terno som, ouve tua voz eu quero, e neste mesmo som, oh glória, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, acabamos de fazer a leitura de um texto de um homem por nome Ezequiel, que recebe uma chamada de Deus. E é interessante que Ezequiel, quando recebe essa chamada, no capítulo 1 nos diz que ele tinha acabado de ter uma visão. E a visão que ele tem é de 4 seres viventes. E nesses 4 seres viventes, Ezequiel vê cada um com 4 rostos, 4 asas. E eu imagino Ezequiel tendo essa visão, e alguns estudiosos fazem a comparação da mesma visão que João tem lá na ilha de Patmos. E diante dessa visão, o versículo de número 27 e 28 do capítulo 1 de Ezequiel diz assim, ó: e vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lombos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele, como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem me falava. Então Ezequiel, diante da visão que ele tem, ele cai sobre o seu rosto, e aí o Senhor começa a falar com ele. Agora, é interessante que a chamada de Ezequiel, a chamada de Deus na vida de Ezequiel, ela vem de uma forma que aparentemente não era aquilo que Ezequiel esperava. Porque, segundo o costume, Ezequiel era filho de sacerdote, era filho do sacerdote Buzi, e ele daria continuidade ao ministério sacerdotal por conta de ser de uma linhagem sacerdotal. Então imagina comigo, Ezequiel tinha um projeto sobre a sua vida, ele tinha tudo para continuar exercendo o ministério do seu pai, da sua família. E eu imagino que, conforme Ezequiel crescia, todo mundo que olhava para ele sabia quem seria Ezequiel, o que ele se tornaria. Então, na cabeça de todos, ele seria um sacerdote e daria continuidade à linhagem sacerdotal da sua família. Agora, diante do cativeiro babilônico, Deus, ele resolve chamar a Ezequiel, não para dar continuidade ao sacerdócio da sua família, mas Deus resolve chamar Ezequiel como um profeta. E eu aprendo o que com isso? Que às vezes, aparentemente, está tudo certo para que nós venhamos dar continuidade em algo, para que nós venhamos ser alguém a qual nós esperamos que esteja tudo certo e vai acontecer, mas Deus tem os seus propósitos para conosco.
Mas o que alegra o meu coração, que é independente do que eu e você esperamos, a vontade de Deus sobre a minha e a tua vida, segundo a palavra, ela não é somente boa, mas ela é perfeita e agradável. Então eu venho aqui nesta noite já para dizer algo para você. Você está debaixo da vontade de Deus, independente do que esteja acontecendo sobre a tua vida. Descansa o teu coração, porque a vontade do soberano está sobre a sua vida. Você está enxergando hoje, você está olhando para as circunstâncias de agora, mas Deus já sabe o que vai acontecer amanhã. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem tampouco subiu ao coração aquilo que Deus tem preparado para você. Se prepara, igreja, para viver os projetos de Deus sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. A expectativa era dar continuidade ao sacerdócio da família, mas Deus resolve chamá-lo. Quando Deus chama Ezequiel, diferente de Jeremias, em meio ao cativeiro babilônico, ele exerce o ministério profético aos cativos da Babilônia. Agora, nós acabamos de fazer a leitura de um texto em que Ezequiel, diante da visão, ele cai por terra e uma voz começa a falar com ele. O texto é muito claro, no versículo 28, na parte B, que diz assim, ó: caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ô irmão, maravilha é você ouvir a voz de Deus. Coisa boa é quando você tem percepção para saber que é Deus que está falando com você. Deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. Março Renovação não é coisa de homem, é coisa de Deus. Março Renovação é a voz de Deus falando ao coração do pastor e transmitindo para a igreja. O Senhor, Ele quer te renovar, meu filho. Você só precisa ouvir a voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus nesta noite, você vai sair daqui renovado. Por que não dizer, se você ouvir a voz de Deus nessa noite, você vai sair daqui voando nas asas do Cordeiro. Bendito seja o nome de Jesus para todos sempre. Eu não vim aqui falar coisa do meu coração, eu não vim aqui alegrar o teu coração, eu vim aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para profetizar. Essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com aquilo que Deus tem preparado para você. Levanta a tua cabeça, igreja, levanta a tua cabeça, porque Deus, Ele tem coisas grandes para realizar na minha e na tua vida, e mais do que isso, através das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. O que eu amo no texto é que quando ele ouve a voz, a Bíblia diz que o capítulo 2 começa dizendo: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Oh glória! Então vamos tentar entender o cenário. Ele tem a visão, cai por terra diante da glória. E não foi só apenas Ezequiel. Se você for em cima de vários textos, você vai ver que muitos homens também, quando viram a glória do Senhor, não conseguiram permanecer de pé e caíram sobre terra. Por quê? Porque a glória de Deus é algo muito maravilhoso. O profeta Isaías mesmo é um dele. O profeta Isaías, quando ele entra no templo, no capítulo 6, quando ele se depara com a presença do Senhor, ele já era profeta, alguém que profetizava em nome do Senhor, e vivia falando: ai de vós que pratica isso, ai de vós que faz aquilo. Mas quando ele se depara com a presença do Senhor, ele já muda o discurso e começa: ai de mim, oh glória. Primeira coisa para a gente se levantar na presença de Deus é reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que somos carentes, que somos necessitados, que somos dependentes, e que só a graça e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida para fazer a nossa história mudar. Primeiro ponto, precisamos entender que somos carentes, necessitados e dependentes de Deus.
ele ouve uma voz. E quando o Senhor pede para que ele se coloque de pé, tem uma coisa que não é fácil, irmão. É se levantar. Eu sei disso, eu sei do que eu estou falando. Tem hora na minha e na tua vida que a gente não tem força. Não é que nós não queremos, é que nós não temos força. Muita gente não está aqui não é porque não quer, é porque não tem força, é porque não consegue por si mesmo. Você tem ideia de quantas pessoas se trocam para vir ao culto e de repente uma chateação ou algo toma conta da vida dela e ela volta para sua cama e fica entristecida e não consegue vir? Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? É você que está aqui nessa noite. Você precisa ser grato a Deus, porque nada te impediu de estar aqui adorando e exaltando o nome do Senhor. O Espírito Santo te deu força, meu amigo, e te trouxe aqui. E quer saber de uma coisa? Ele não te trouxe aqui em vão. Você veio para adorar, mas vai sair daqui de posse de bênção. Em nome de Jesus Cristo, Deus, Ele vai te abençoar pela sua infinita bondade e misericórdia que se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Então, se levantar não é algo muitas vezes que vem de nós. Há um ditado no mundo que diz que, porque isso não é bíblico, cair é do homem e levantar é de Deus. Mas não deixa de ser uma verdade. O homem cai, mas só quem pode levantar o homem é Deus. Ezequiel está lá prostrado e vem a voz: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Aí o versículo 2 é tremendo, porque diz assim, ó: então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Vamos fazer uma aplicação? O Senhor fala: levanta, que eu quero falar com você. A gente entende que Deus não fala com quem está prostrado. Aí o Senhor, além de pedir para ele se levantar, enquanto o Senhor fala com ele, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus, o Espírito da capacitação, desce sobre a vida de Ezequiel. Porque a gente está falando de Antigo Testamento, oh glória. E aí o Espírito desce sobre a vida de Ezequiel. E enquanto o Senhor manda ele se levantar, o Espírito da capacitação vem sobre ele, e ele começa a ouvir a voz do Senhor e começa a se colocar de pé. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou falando de Ezequiel e de Antigo Testamento, em que o Espírito Santo ele só visitava o seu povo. Ele visitava e depois ele voltava. Mas nós não vivemos no tempo da lei e no Antigo Testamento. Nós vivemos na época da graça. O Espírito Santo ele não vai nos visitar, ele já está em nós, ó glória. O Espírito Santo que habita em vós, ele está me autorizando a te dizer nessa noite: vou colocar crente de pé nesta congregação. Os teus dias não serão mais o mesmo, porque nesta noite tu vai ouvir a minha voz e eu vou te erguer na minha presença, em nome de Jesus. A palavra do Senhor nos conta sobre Elias, que num determinado momento da sua vida, diante de um desânimo, diante de uma ameaça que ele sofre por Jezabel, e ele começa a fugir. E ele começa a fugir desesperadamente. Para no meio do deserto. O Senhor providencia um pé de zimbro para que ele possa descansar. E segundo o que nós entendemos, deserto é lugar de sequidão, é terra seca, é onde não nasce nada
concernente à mão do homem, mas Deus faz aonde não nasce nada nascer alguma coisa, oh glória, até na onde não pode ter nada, se for meu Deus que dá a ordem, vai nascer alguma coisa, para a honra e glória do nome de Jesus. Deixa eu aproveitar para profetizar, vai começar a nascer coisa lá na tua casa, vai começar a nascer coisa na tua família, vai começar a nascer coisa lá no seu trabalho. O Senhor está colocando as mãos nesta noite, e grandes coisas vão começar a acontecer, e o nome do Senhor, tão somente o nome do Senhor será glorificado. Bendito seja o nome de Jesus. Nasce um pé de zimbro, Elias descansa debaixo do pé de zimbro. O Senhor envia um anjo a Elias, dá para ele pão e água. Elias caminha mais 40 dias, 40 noites, mas Elias, não confiante naquilo que ele viu, ele vai parar em uma caverna. Oh, irmãos, escute algo aqui. Quantas vezes Deus fala conosco e a gente parece que não dá crédito? Quantas vezes Deus usa o seu pastor, Deus usa os irmãos do ministério de louvor, Deus usa os irmãos da igreja local, e parece que a gente não dá crédito, e parece que não acontece. Foi o que aconteceu com Elias. Elias viu o pé de zimbro no deserto, irmãos. Ele viu aquela situação ali, ele já podia ver a providência de Deus, o Deus que tinha feito através da sua palavra tantas coisas. Elias, ele não conhecia Deus de ouvir falar, Elias era íntimo de Deus. Escute, muitos de nós somos íntimos de Deus e nos deixamos levar por uma tribulação que aparece no meio do caminho. Lembra da onde caíste, meu filho, lembra da onde Deus te tirou, quanta coisa Deus já fez na tua vida, e por causa dessa provinha que você está passando, você parece que quer esquecer tudo aquilo que Deus fez por você e através de você. Elias esquece e vai parar na caverna. Deus vai falar com Elias. Deus primeiro mandou o anjo, não deu certo? Não tem problema, eu vou lá. Enquanto Elias está na caverna, quem vai falar com Elias é Deus. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Deus, ele não nos perde, irmão. Se necessário for, ele desce na terra, eu acredito assim. Ele já fala através da sua palavra, ele já enviou o seu Espírito Santo, e não precisava nada, mas para ele dar uma ordem numa nuvem, encostar sobre a minha e a tua vida, não custa nada se ele tiver que nos despertar. Já pensou Jeová montando numa nuvem nessa noite, resolver estacionar em cima dessa igreja aqui e derramar só um pouquinho da sua glória? Vai acontecer o mesmo que aconteceu na vida de Ezequiel. Nós não vamos conseguir permanecer de pé. Eu profetizo em nome de Jesus que a qualquer momento nós não vamos conseguir ficar de pé de tanta glória que Deus vai derramar no nosso meio. Quem vem comigo? Quem quer a presença de Deus? Pede para Ele encher esta casa de glória, e nós vermos a manifestação do poder do seu Espírito. Tem manifestação do poder de Deus para descer sobre a minha e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Só quem crê glorifica e exalta o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Elias está lá na caverna, mas Deus desceu na caverna para falar com ele. Deus chama Elias para sair para fora da caverna. Passa um terremoto, passa uma tempestade, passa o fogo. Deus não está nesse negócio. De repente uma brisa suave, oh glória, aleluia. O jeito de pregar, cada um tem o seu, meu filho. Aleluia. Mas Deus também vem na brisa suave. Oh glória, às vezes o irmão não vai gritar que nem eu e o pastor Márcio grita, mas a mensagem dele é cheia de Deus, porque Deus é Deus de brisa suave também. O importante é que Deus fale conosco. É por isso que você precisa ficar atento à voz de Deus, porque a qualquer momento no culto o Espírito Santo vai trazer uma palavra e ela vai ir direto ao teu coração, e é através dessa palavra que você vai conseguir se levantar na presença do Senhor. O Senhor fala de diversas formas. Levantado por Deus,
Ezequiel não foi levantado pelo seu aprendizado. Ezequiel não foi levantado pelo seu conhecimento. Ezequiel foi levantado por Deus. Deus colocou Ezequiel de pé através do seu espírito. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que o Espírito de Deus é capaz de mudar circunstâncias assim. Olha, irmão, eu creio que o drogado deixa de usar droga, que o prostituto deixa de prostituir, porque isso é o poder de Deus. Nós pregamos o poder genuíno, e eu não canso de dizer, o poder genuíno não é a manifestação de dons, o poder genuíno é a transformação de vida, é a mudança de caráter. Isso é poder de Deus. A pessoa entra de um jeito e sai transformada. A manifestação dos dons, ela alegra o nosso coração e ela serve para aperfeiçoamento da igreja, mas a manifestação do verdadeiro poder de Deus faz aquele que entra cabisbaixo sair de cabeça erguida, com seu caráter transformado, e todos que estão à sua volta olham e vejam verdadeiramente Deus agiu na vida daquele homem e daquela mulher, para a honra e glória do nome de Jesus. É assim que Deus trabalha. Mudança de caráter. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que roubava não rouba mais. Porque a manifestação do poder de Deus desceu sobre a vida. Olha aqui, ó. Miqueias 2:10, o profeta Miqueias diz assim, ó: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Eu quero dar alguns exemplos agora de homens e mulheres que foram levantados por Deus. É Deus quem tem poder para levantar um homem. 1 Reis 19:7, lemos que o anjo do Senhor tocou pela segunda vez em Elias e disse: levantai e comei, porque muito comprido será o seu caminho. Deus sempre, Ele trabalha em conjunto com o homem. Deus, Ele não falou para Ezequiel: põe-te em pé e eu falarei contigo, e cruzou os braços e ficou esperando Ezequiel se levantar para poder falar com ele. A palavra do Senhor diz que o Senhor falou para Ezequiel: põe-te em pé e eu falarei contigo. Enviou o seu Espírito sobre ele, e enquanto ele falava com ele, o próprio Deus, o próprio Espírito colocou de pé, e ele ouviu a sua voz. Se você não entendeu o que eu quis dizer, eu quero te dizer algo. Deus não só está falando para você se levantar, Ele está dizendo que se você crer, Ele está te dando uma ordem: se levanta que eu te ajudo, sou eu que vou trabalhar na tua vida. Você não vai se levantar sozinho, porque Deus, Ele vai agir através da sua vida. Marcos 3:3, Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Se levanta. Por que para o meio? O centro. Aleluia. Tem um centro. E o melhor lugar que nós podemos estar se chama centro da vontade de Deus. Oh, glória! Melhor lugar. Uns acham que é nos States, outros acham que é no Nordeste. Não, o melhor lugar para o crente estar é no centro da vontade de Deus. Quem está no centro da vontade de Deus, oh glória, ele tem não felicidade, mas ele tem um fruto do Espírito que se chama alegria. O Senhor não tem felicidade para a igreja, o Senhor tem alegria. Só o Espírito Santo pode nos dar alegria, e para que ela chegue, nós devemos estar no centro da vontade de Deus. Isaías 61, o profeta diz assim, ó: levanta-te e resplandece, porque já vem a luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Então você vê que é uma sucessão de exemplos que o Senhor convida as pessoas a se levantar. Se levantar porque Deus tem um propósito, Deus tem um projeto. Igreja Unida de Parque Sevilha,
Essa campanha chamada Março Renovação, inclusive eu faço ela lá no Jardim Ângela também. Eu lembro, eu fiz há uns 3 anos atrás, eu acho que se chamava Setembro Renovação. Mas agora eu já estou em março também, nós estamos na mesma fé, no mesmo espírito, é março e setembro. Nós estamos juntos, porque nós precisamos ser renovados. Eu não sei se nós precisamos ser renovados diariamente, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu posso usar uma palavra: nós precisamos ser renovados continuamente. Nós precisamos ser renovados. E o que é renovar? É tornar novo, é fazer de novo. E sabe o que é lindo em tudo isso? É que quem pode nos renovar, Ele está pronto para fazer na minha e na tua vida. É só eu reconhecer que eu preciso de renovo e pedir que Ele venha me renovar, em nome de Jesus. Quem pode declarar que precisa de renovo nessa noite? Então, em nome de Jesus, pede para Ele, é o único que pode fazer. Vamos fazer 1 minuto de oração. Levanta o teu clamor aí, é no meio da pregação mesmo. Você está no escritório particular com Deus, fala com Deus, meu filho, fala: Espírito Santo, me renova, me toma, me enche, toma minha vida, me coloca de pé. Espírito de Deus, coloca essa igreja de pé na tua presença. Enquanto nós estamos aqui, há uma unção de renovo descendo sobre a casa. Muitos verão aquilo que Deus irá realizar através da tua vida. Tem poder, tem unção, tem glória vindo da parte de Deus, em nome de Jesus. Tem glória. Oh Espírito Santo, Amanda calabasuri candareba calabashai, eremantore macandalabasuri micandalai. Precisamos ser renovados. Oh Deus, precisamos ser cheios. É triste dizer que precisamos ser cheios, porque na verdade nós já deveríamos viver cheios. Aleluia. A gente não pode vir aqui para se encher. A gente deveria chegar aqui cheio. Crente devia andar cheio. Aleluia, oh glória. É por isso que muitas vezes, antigamente, quando você via o irmão chegando na igreja, ele já chegava falando em língua estranha, ele já chegava glorificando a Deus. Por quê, pastor? Porque ele já chegava cheio, oh glória. Ele já chegava cheio. O ensaio do ministério de louvor era tomado pela unção do Espírito Santo. Por quê? Porque o ministério de louvor já chegava cheio. E quem chegava mesmo no momento de ensaio, sentia a glória de Deus que estava na casa. Por quê? Porque todo mundo estava cheio. O obreiro que estava na porta já estava cheio. O pastor vivia cheio. Aí sabe o que acontecia? Glória de Deus sobre a casa. Glória de Deus sobre a casa. Porque nós vivíamos cheio. Aleluia. Cheio. E aí chegava aqui, qualquer gotícula que caía, nós já transbordávamos. Aleluia. Oh, aleluia. Os demônios não passavam nem perto, de tamanha glória e a unção. Oh, cambarassuri me candaraba raia. Eles nem chegavam perto, porque grande era a movimentação do Espírito de Deus na casa. E nós precisamos buscar isso. É por isso que o Senhor permitiu essa campanha de renovação. É por isso que o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. É por isso que o Senhor falou: nessa noite tu não vai buscar nada terreno. Oh glória. Irmão, tudo acontece primeiro no mundo espiritual. Se no mundo espiritual tiver indo tudo bem, fica tranquilo. As consequências virão sobre a sua vida. As bênçãos do Senhor seguirão aos que creem. É mais ou menos assim. Eu estou correndo atrás do Senhor, e as bênçãos do Senhor, que se quiser me acompanhe, porque eu tenho um alvo, eu tenho um foco, e eu não posso perder a
a minha direção. Eu estou atrás de Deus e as bênçãos do Senhor, elas vão me acompanhar em nome de Jesus. Não é pecado querermos coisas da terra, mas talvez o pecado é nós ansiarmos mais as coisas da terra do que as coisas celestiais. A palavra de Deus nos ensina: buscai as coisas que são do alto, oh glória. Precisamos buscar as coisas que são do alto. Precisamos buscar a Deus. Como disse Paulo, em tempo e fora de tempo, precisamos, sabe, se derramar, sabe, irmão, se derrama na presença de Deus, busca a Deus, porque você fazendo isso, você vai ver as bênçãos do Senhor recaindo sobre a sua vida. Muitas vezes nós não falamos mais em batismo do Espírito Santo, e isso é natural no meio do povo pentecostal. A unção, ela traz batismo no Espírito Santo, sim, e nós somos uma igreja que acreditamos que o Senhor ainda batiza no Espírito Santo. Você congrega numa igreja que acredita que o Espírito Santo ainda renova, ainda derrama dom sobre a sua igreja. Você acredita, você congrega numa igreja pentecostal que crê profundamente no poder de Deus. E quem sabe nesta noite o Senhor resolva te batizar. Quem quer receber, receba batismo no Espírito Santo, receba renovo, receba presença de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Curiosamente, eu lembro na caminhada pastoral, pastores, um dia eu fiquei muito triste e eu fui falar com Deus, e eu me cobrei e falei: Senhor, por quê que a gente não vê mais batismo no Espírito Santo com tanta frequência como via antes? E eu falei com Deus em forma de indagação, sabe, de assim: Senhor. E por um tempo falando com Deus, eu creio que o Espírito Santo me respondeu, porque Ele me trouxe à memória algo. Ele me trouxe à memória de quando eu fui batizado no Espírito Santo. E mais ou menos assim, Ele falou: lembra quando você foi batizado no Espírito Santo? Que você vivia pedindo, que você vivia querendo. Quando o pastor falava em batismo no Espírito Santo, você ficava doido, falando: eu preciso, eu quero, Senhor, me batiza. E aí Ele me trouxe. Às vezes as pessoas, elas esperam acontecer, elas não anseiam receber o batismo no Espírito Santo. Precisamos ansiar a presença de Deus, irmãos. Para quem ainda não foi, não tem ideia da maravilha que é receber esse batismo maravilhoso sobre a sua vida, o gozo, a alegria que enche o coração. Então, em nome de Jesus, peça para Deus para que Ele venha te selar, para que Ele venha te batizar, e você vai ver o que vai acontecer. Você vai andar flutuando na presença de Deus, porque o batismo, ele traz alegria aos nossos corações. Tudo isso se conclui num levantar de Deus sobre a vida do ser humano. Deus levantou o profeta Ezequiel. Deus só não levantou, Deus, na sua infinita misericórdia, vocacionou. Primeiro, Deus levanta, depois Ele vocaciona. Está servindo na porta, glória a Deus, provado e aprovado, aleluia. Não adianta você deitar o olho para depois fazer a experiência. Primeiro você vai passando, porque quem ama a Deus faz por amor, não faz por cargo, não faz por título. Na verdade, o cargo e o título é a consequência do trabalho e do amor que é feito na obra de Deus. Então a gente precisa se aplicar para que assim possamos viver as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Ezequiel foi chamado, depois Ezequiel foi vocacionado. O livro do profeta Ezequiel é um livro, talvez um dos livros mais complexos que a gente tem em meio aos profetas, de tantas visões. As visões de Ezequiel é tudo meio doida, irmão, mas tudo completa e cheia de Deus.
Eu estou encerrando. Capítulo 37 de Ezequiel traz uma visão. E olha o que Deus fez com o homem que ele colocou de pé. Ele deu a visão para Ezequiel de um vale de osso seco. Essa visão, ela é muito interessante porque, diferente de todas as outras, o capítulo 37 de Ezequiel, ele traz a visão mais ou menos do 1 ao 10, e é o único que a partir do 11 explica a sua visão. Então ele é de um entendimento muito claro. Ele começa dizendo a visão e a partir do versículo 11 ele explica o que era a visão. E o chamado de Deus na vida de Ezequiel, dentro dessa visão, o Senhor pergunta para ele: poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Olha que pergunta do Senhor para Ezequiel. Mas olha a resposta de Ezequiel para Deus. E eu acho que essa resposta precisa estar na minha e na tua boca para Deus sempre. O impossível é para nós. Lucas 1,37 diz: porque para Deus nada é impossível. Gênesis 18,14 diz assim: haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Então Ezequiel falou: o quê? Se pode viver? Tu sabes. Aí eu imagino Deus falar: eu que sei? Então profetiza. Mais ou menos assim, vamos ver se você está crendo mesmo nesse mistério. Você está falando que eu que sei, então você está falando que se eu fizer é feito? Então tá bom, mas eu quero usar você, profetiza. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe o que eu entendi agora? Glória a Deus, o Senhor, Ele vai trazer situações que nós vamos, pela fé, acreditar nele, e Ele vai virar para nós e vai falar: profetiza, para ver se nós realmente estamos acreditando nele. E através daquilo que nós vamos profetizar, o Senhor vai mover o sobrenatural sobre a minha e a tua vida. Eu não sei como está o teu lar, eu não sei como está a tua vida financeira, eu não sei como está a tua vida emocional, eu não sei o que você está passando, mas eu tenho autorização do Espírito Santo para dizer algo para você nessa noite: profetiza. Se você acredita, você profetiza, e o Senhor há de realizar uma grande obra através da sua vida. O escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Ou seja, eu não estou vendo o milagre, mas eu vou profetizar, e pela fé eu vou acreditar que vai acontecer. Eu te convido, exército do Deus vivo, a sair daqui nesta noite com boca de profeta. Chega no teu lar, levanta a mão e profetiza. Chega no teu marido, levanta a mão e profetiza. Chega na tua família, profetiza. Olha para a tua enfermidade e profetiza, porque Deus há de realizar uma grande obra em nome de Jesus. Com autorização dos pastores, se coloca de pé. Vou até aqui, senão ele não me chama de novo. Aleluia. A gente brinca porque a gente tem amor e a gente tem liberdade em Cristo, e é sempre um prazer estar com vocês. E eu quero entender que nesta noite o Espírito Santo, Ele nos coloca de pé. Agora entenda, coisa de Deus é meio... Irmão, querer entender Deus é igual o louvor diz: ninguém explica Deus. Não adianta, não. Querer entender, você vai ficar doido. Tem coisas que você não entende, e em todos os gêneros. Decisões de Deus, ações de Deus, tem coisa que não, mas nós temos que acatar. Então Deus, a gente não explica. A gente tem por costume de achar que algo só surte efeito na nossa vida se a gente sentir, mas tem hora que a gente não sente.
Aleluia. Tem hora que você não sente, mas isso não quer dizer que Deus não agiu. Eu costumo dizer, quando você recebe uma palavra profética de cura, o que você precisa fazer? Você precisa guardar ela no seu coração e porventura ter uma dor na sua perna. Se você receber uma palavra, ainda que a dor permaneça, você precisa ficar na palavra e falar: eu recebi uma palavra, e no nome de Jesus Cristo, em cima dessa palavra, essa dor não tem que estar mais aqui, porque o Senhor já prometeu que ela sairia daqui. É nós que temos que viver por fé. O cumprimento é lógico que vai na soberania de Deus, mas nós pela fé precisamos crer em nome de Jesus. Ainda que exista alguma raiz de tristeza no seu coração, pega essa palavra, guarda agora e fala: Senhor, eu vou viver em conformidade com a tua palavra. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor está trabalhando e não há o que possa impedir o teu agir e o teu operar em nome de Jesus. Com a permissão dos pastores, eu quero orar por você. Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, que é o nosso Senhor, Salvador, Criador dos céus e da terra. Neste momento, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha mover, ó Pai, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, que o Senhor continue abençoando esta igreja, esta liderança, que nós possamos ver a manifestação do teu poder a cada culto, a cada momento, Pai, de adoração ao teu nome. Que haja muitos batismos no Espírito Santo, que haja muita cura, que haja muita restauração, que o teu poder, ó Pai, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, venha ser manifesto neste lugar, e que em nome de Jesus toda honra, toda glória, todo louvor e toda majestade sempre venha ser dada a ti, que verdadeiramente esta igreja venha ser um diferencial, mas só o teu nome, tão somente o teu nome venha ser louvado. Como ministro do teu evangelho, eu abençoo os teus filhos para a tua honra e glória, e todos digam amém e graças a Deus. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.